Olá, pacientes do meu coração! Hoje a gente tá aqui para eu apresentar para vocês a minha TBR do mês do orgulho, ou seja, os livros que eu pretendo ler, né, nesse mês de junho de 2024. E eu acho fazer esse tipo de vídeo exatamente pra gente ter um comparativo do que eu me propus a ler, né, qual era a nossa expectativa e qual é a nossa realidade lá no final do mês, quando eu postar o videozinho de lidos do mês do orgulho com indicações ou desindicações, né, pra vocês. E esse ano eu comecei essas leituras realmente bem cedo, então tem alguns livros que estavam nessa TBR que já foram lidos, mas não vou me estender muito sobre esse assunto agora, vou deixar eu falar sobre isso, né, sobre as minhas opiniões com mais certeza lá no videozinho do final do mês, tá bom? Então vamos começar com um físico que eu já postei até vídeo aqui falando sobre, que é Em Águas Profundas. Esse foi um livro quase de transição, assim, né, do Mermaid pro Mês do Orgulho, porque ele é um livro que ao mesmo tempo que tem representatividade LGBT, né, é um livro de sereia. Então, se você quer saber o que eu achei, já tem um vídeo inteiro sobre aqui no canal, tu vai tá linkadinho aqui, vai lá assistir. Em resumo, o que temos de sinopse é que o Tal é um príncipe, está saindo de sua viagem de maioridade e ele esconde um segredo. Eventualmente eles encontram Atlan, que é um garoto que está acorrentado a um navio que está afundando. Ele era prisioneiro ali e aí ele se torna prisioneiro no navio em que o Tal está, né, junto com o irmão mais velho dele. E aí começam a acontecer coisas estranhas com esse menino e por causa desse menino. Então, assim, foi uma leitura que eu gostei muito, tá? E eu quero ler mais coisas desse autor. É só isso, não vou me estender, é apenas isso que temos. Segundo livro, O Príncipe e a Pedra no Rio, que é um livro nacional de fantasia, que tem um casal aquiliano também no centro, né? Mas de uma maneira um pouco diferente. Aqui a gente também acompanha um príncipe, só que ele acabou de acordar de uma maldição e ele não se lembra das coisas direito, e agora ele tem que casar com a princesa que acordou ele, e assim, tá tudo um caos. Ele tem a impressão de que ele tá esquecendo de algo muito importante e que as pessoas em volta dele talvez estejam querendo que ele esqueça. Então, juntando os fragmentinhos de memória dele, ele vai passeando pelo castelo, pelos jardins, pelo bosque perto do castelo e encontra respostas, né? Esse foi um livro que eu já li e ele tem uma vibe muito conto de fada, deliciosa. A escrita é linda e eu gostei muito de ter lido uma história dinâmica, apesar de ser desse tipo de se passar, né, tipo, nas memórias dele e no presente e tal. Ele é uma história que tem um balanço muito legal entre essas coisas e é uma história curtinha também, tá? Então eu tô colocando essas histórias curtas aqui, vocês vão ver que tem outras, né, pra ter um pouco de respiro, porque tem ao mesmo tempo livros grandes. Então eu quero poder fazer esse balanço, tipo, acabei uma coisa grande, pegar uma coisa curtinha e ir fazendo assim. Lembrando que aqui não tá em ordem, tá? Quer dizer, tá mais ou menos em ordem de prioridade de leitura, o que não quer dizer que é a ordem que eu vou ler de fato, mas é a ordem de prioridade ali mais ou menos, tá bom? Eu vou deixar pra falar sobre essa história, né, no final do mês, fazer uma resenha completinha, mas em breves comentários é isso, recomendo a leitura sim. Depois nós temos Quando o Sol Voltar, da Olivia Pilar, que é meio uma ficção contemporânea, podemos dizer assim. Ela se passa numa realidade alternativa em que um líder fascista chegou no poder em um momento um pouco mais atual, então não é exatamente a ditadura que aconteceu no Brasil, é uma coisa mais assim contemporânea. E aí a gente tem no centro um casal de sáficas e falando sobre isso, e o conto se passa exatamente no último encontro delas, na última vez que elas se veem, antes de decidir que era arriscado demais continuar se vendo. Então assim, que show, sabe, de drama e de intimidade, de profundidade, como elas duas têm um símbolo. Próximo, em minha leitura atual, nós temos Rádio Silêncio, da Alice Oseman. É a primeira vez que eu tô lendo algo que é realmente um livro dela, né? Eu li Heartstopper apenas. E até então eu tô me interessando bastante, né? Mas aqui a gente acompanha a Frances, que é um protagonista birracial, o que é muito legal, né? Eu gosto como a Alice Oseman traz representatividades para os livros dela, de maneiras diferentes, né? Não só representatividade LGBT, mas representatividades de tipos de pessoa, o que é muito bom, muito importante, é uma qualidade do trabalho dela, né? E a Frances é uma garota que vive pra escola e ela quer entrar em Cambridge,
e ela vive fazendo dever de casa o tempo todo, mas ela tem dificuldades sociais, muitas dificuldades sociais, conforme a gente vai entendendo, né, no avançar da leitura. Mas enfim, eventualmente ela conhece um cara que... Não conhece, ela já sabia que ele existia, mas enfim, que tá muito relacionado com coisas que ela gosta. E aí os dois meio que se tornam melhores amigos. E eu sei que a gente vai ter a sexualidade, né, alguma discussão sobre a sexualidade ou a romantismo nesse livro. E eu tô esperando esse momento chegar, por enquanto ainda não chegou. Depois dele, eu quero pegar Delilah Green Não Está Nem Aí. Que eu sei puramente que ele é um romance sáfico e o meu amigo que me emprestou gostou muito. São as únicas duas informações que eu tenho e pra mim é o suficiente pra pra me fazer querer ler esse livro. Então, eu não conheço a autora, a Ashley Herring Blake, mas sem falar que a capa é linda, né? Olha essa capa, gente, é uma bela capa. Mas, enfim, o que eu sei que a gente tem a Delilah Green, que ela tem um filho, se eu não me engano, ela tinha uma vida, assim, normativa, estabilizada, e de repente ela, tipo assim, não tô feliz, e agora? E aí ela começa a se relacionar com uma fotógrafa tatuada e gatíssima. Eu sei que é algo nessa linha. Pera, não, cancela. Eu acabei de descobrir que essa é a Delilah Green. O que não faz sentido, porque Delilah é um nome muito delicadinho e se bem combina com ela. Olha a carinha dela. Tá. Delilah. Ela é Delilah Green. Eu achei que era ela Delilah Green. Então já dá pra ver que, assim, apenas surpresas, né? Essa daqui é a Claire. Chique. Mas essa aqui, de fato, era uma mulher que tem um filho e etc. Enfim, é isso que acontece quando a gente lê a sinopse. A gente sabe um pouco mais das coisas. Então, seguindo nessa vibe de coisas curtinhas, a gente tem a marca Bordeaux, da Patrícia... Já esqueci o sobrenome da querida. Da Patrícia Martins, isso aí. Exatamente. Que é um sáfico, porque eu achei que tinha muitos aquilianos nessa lista e poucos sáficos. E tem esse livro que não é exatamente um romance, né? Mas então eu achei que ficou mais balanceadinho. 2 aquilianos, 2 sáficos e um neutro, né? Nesse ano eu não trouxe pra esse momento específico nenhum livro com um protagonismo trans, mas é porque eu realmente não encontrei que tivesse, tipo assim, facilmente disponível ou que eu tivesse aqui em casa, né? Então, vários desses livros ou eu peguei emprestado com alguém, ou são coisas que eu já tinha e já tava pra ler, né? Eu não cheguei a, de fato, pesquisar e comprar livros especialmente pra essa TBR. Mas a gente tem, sim, vídeo aqui falando sobre livros com outros tipos de representatividade, então eu vou deixar aqui no card, que foi um vídeo que eu lancei no ano passado, tá? Falando sobre isso. Se eu não me engano, foi um livro com, tipo, uma indicação pra cada letra da sigla. Então é um vídeo muito legal, tá? E vale a pena ir assistir. Tem mais 2 livros que eu quero ler, mas eles, como vocês estão vendo aqui, né, eles são menos prioridade. Então eu vou comentar rapidamente, tá, sobre o que eu espero deles. Mas antes, por favor, não esqueça de se like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. E se você quer apoiar 12 autores LGBT nesse mês do orgulho, vai no primeiro link. Vai no primeiro link aqui na descrição, que tá acontecendo a pré-venda do e-book da Antologia do Vale Fantástico, que é uma coletânea de contos de fantasia com representatividade LGBTQIAPN+, da qual eu faço parte com um conto que integra ali o nosso baleverso. E se você não tem como, de fato, comprar um livrinho agora, vai nos outros links das minhas histórias que estão aqui embaixo, porque elas são todas de graça pra você ler. Então, assim, não tem desculpa pra não tá lendo, tá bom? Então, esses 2 livros fazem parte da mesma coleção, que é o Abraqueerdabra, que são recontos de contos de fada com representatividade LGBT. E aqui eu tenho 2 que eu peguei no Exploda Seu Kindle, que são O Príncipe Anômalo e Quem Matou o Capitão Gancho. Então, obviamente, um reconto de Princesa e Sapo e de Peter Pan, respectivamente, né? Ok. Enfim... então são histórias que são recontos, mas o que não tá colocando elas tão em prioridade nas minhas leituras é exatamente que elas são grandes, assim. Então eu sei que provavelmente não vai caber. Né, de ler esse mês. O Príncipe Anômalo tem 344 páginas e o Quem Matou o Capitão Gancho tem
420 páginas, então provavelmente são histórias que não vão caber aqui, mas que eu ainda vou ler, né, em outros momentos. Vocês sabem que eu não leio literatura LGBT só no mês do orgulho, eu leio em vários momentos, sempre que eu pego um livro que me parece interessante eu leio, porque exatamente, né, eu tenho esse compromisso com vocês de trazer representatividade e livros, né, com representatividades de autores representativos, se possível, porque eu acho isso super importante, é o meu compromisso aqui com vocês de incentivar a literatura nacional também, né, mas então eu vou ler em algum momento, acho que não vai ser agora, tá? Eu coloquei os dois aqui porque eu já tenho eles há muito tempo, eu coloquei numa TBR há um tempo atrás, só que eu coloquei achando que eram contos, achando que eram histórias curtas, né, de ali vai 100 páginas no máximo, e não com o conhecimento de que eram livros inteiros, né, enfim. Mas eu tenho certeza que quando eu ler eu vou amar, tá? O ponto que eu quero ressaltar aqui é que apesar de serem 2 romances aquilianos, os 2 foram escritos por mulheres, o que quer dizer que chances maiores de eu gostar, porque normalmente livro escrito por homem pra mim é meio... E são recontos fantásticos, não são recontos que se passam no mundo real, como a gente falou um tempo atrás de Princesa das Águas, né? Eu posso deixar o link aqui pra você ir lá assistir esse vídeo também, quando eu falei desse livro. Espero que essa TBR tenha te inspirado ou te dado boas indicações de livros com representatividade LGBT para ler nesse mês do orgulho ou fora dele também. Mais uma vez eu peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes, porque lá eu falo sobre todas as minhas leituras em tempo real, então você já saberia desses lidos se você me acompanhasse por lá. Olha só, né? De vez em quando eu abro também, né, interações com vocês, é muito mais fácil a gente conversar nas outras redes do que aqui, e fica aí o convite, estão todos os links aqui na descrição. Também peço mais uma vez que você considere comprar o e-book da nossa antologia e que você leia as minhas histórias, que são de graça, porque aí você realmente não tem nenhuma desculpa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!